Olá, sejam bem-vindos aqui à nossa nona aula do YouTube. Hoje eu quero comentar, né, sobre um tema bem interessante que é comer não é apenas uma decisão, né? Então, né, eu vou diferenciar aqui nessa aula de ingestão, adesão e limite também de comportamento, né? Então, o que o mercado geralmente tende a inverter, né? Tende a vender para os nutricionistas, né? Como eles têm que agir ali no mercado, né? Como que é a conduta das pessoas, né? Enfim, aqui, né, vai ser uma leitura também igual a aula passada um pouco crítica, né? Mas eu vou fundamentando conforme passa os slides. Bom, o que o mercado ensina e o que vai ficar de fora? O mercado ensina que adesão é disciplina, que o papel do nutricionista é motivar, instruir, ficar ali em cima do paciente. E o que vai ficar de fora, né, com esse conhecimento? A adesão não é vontade do paciente, é precisão do clínico, né? Então a adesão ela tem que ser enxergada como um resultado, né, de uma visão clínica muito bem estruturada, né? Então, enfim, é basicamente isso que eu defendo, é isso que eu acredito. E eu já vou mostrar o porquê. Mas para eu mostrar o porquê, a gente tem que diferenciar a ingestão da adesão, né? Então a ingestão ela também é um desfecho, né? Então ela carrega milhares de variáveis fisiológicas, sociais e ambientais. E a adesão já, né, é o resultado da precisão clínica em organizar essas variáveis. Não são a mesma coisa. Então, é o que eu falei, antes de uma pessoa decidir comer, existem questões fisiológicas, né? Então, por exemplo, uma paciente com SOP, né? Hoje é SOMP agora, mas ela tem uma vontade maior por doces, né? Ela tem problemas ali de insulina, por exemplo. Eu tô juntando as duas coisas, não que SOP seja problema de resistência à insulina, tá? Mas geralmente estão correlatas. Então, nesse caso, ela tem ali uma vontade maior, né? Um impulso maior para comer doces, enfim, alimentos muito palatáveis, né, muito exagerados ali em calorias. Então isso é uma parte fisiológica, né, uma parte fisiológica da decisão alimentar, né, que vai culminar na ingestão. Sociais também, né, então você está com um grupo de pessoas, né, que geralmente sempre gosta de sair bastante no final de semana, né, fazer, sei lá, tour gastronômico em algum lugar aí, né, só que nesse processo, né, você acaba ingerindo, você já está inserido, né, você já está comprometido socialmente aquilo. Então, pode acabar acontecendo, vai impactar ali na ingestão também. Ambientais, né? Então, um contexto familiar, né? Que ele já está acostumado ali a não preparar as refeições do jantar, por exemplo, né? Não está acostumado a ter uma regra, né? Um padrão ali sobre o que vai ser ali comido, né? Então, por exemplo, coloca qualquer coisa no meio do caminho ali do dia a dia, né? Só está preocupado só em realmente não sentir fome, né? E não construir ali um plano, né? Que ele seja bem montado, né? Bem feito ali com calorias, com macros, micros, né? Não tem essa complexidade, né? O que é muito normal, né? Afinal, isso é realmente uma informação, né, um pouco mais restrita ao nutricionista, né? Ele entende mais, ele consegue modular mais esse comportamento, né? Mas o público em geral, né, geralmente não tem tanto manejo assim, né? Tanta facilidade, né? O que geralmente aparece aqui é uma conduta de geração em geração, né? Então o ambiente está afetando a ingestão também. E a adesão então nada mais é do que você conseguir, né, captar tudo isso que eu venho falando, né, todas essas variáveis que eu estou trazendo e transformar isso num plano factível, né? Então vejam que não se resume exatamente a só a rotina do paciente, por exemplo, né? Envolve muito mais um contexto completo. Então a adesão, né, ela é resultado de uma precisão clínica muito bem feita, né? Então ele não é uma coisa à parte que depende de motivação. Às vezes a própria estado nutricional do paciente está um pouco ruim e aí ele não consegue aderir porque ele não tem motivação para ter logística, por exemplo, né? Um exemplo bem clássico, bem comum, né? Ou ele está muito estressado, ele não tem capacidade de se conter nos impulsos, né? Ele sempre vai comer o que tiver mais acessível, né? O que for mais fácil, né? O que for mais prático, né? Isso é parte também de comportamento, né? Então, você conseguir controlar todas essas variáveis realmente é o que vai culminar numa boa adesão. Então, o primeiro erro, né, seria culpar o paciente. Então, tratar comer como decisão e a não adesão vira paciente disciplinado, né? E aí você prescreve mais instruções, né, para ele, mais motivação em cima de um problema que não é vontade, né? Então, esse é um erro bem comum, né, que eu vejo, às vezes é um erro mal julgado ali do profissional, né? Existe também parcela de decisões? Existe, né? Isso aí é inegável. Né? O paciente, inclusive, ele foi atrás de você porque acredito eu, né, que alguém ou ele mesmo tem intenções de mudar alguma coisa, né? Mas então, não significa, né, que quando ele não segue, não é totalmente culpa dele, né? Porque, igual eu falei, ele pode ser escravo, né, às vezes até de um ambiente aqui, né, de um ciclo de alimentação muito disfuncional, né? Então, é uma consequência o fato dele não seguir, né? Então, essa é a hora que você
rever como o plano foi construído, né? Rever a fisiologia dele, né? Se está respondendo ao alimento, rever se você não deixou passar algum micronutriente mal ajustado, né? Enfim, alguma coisa no estado nutricional dele que não está permitindo que ele tenha, por exemplo, foco, né? Que dificulta a capacidade dele se organizar na rotina. É basicamente isso aí que resume, né? Você não culpar o paciente, né? Você ter esse olhar aberto para entender ali o que pode estar impactando a saúde dele. E o que vai sustentar a nossa ingestão no final, né? Um bom sono, um bom cortisol, né? Um cortisol controlado, resistência à insulina também, né? Bem controlada, que senão isso daqui, né, pode dar muito problema, né? Muito se fala, né, sobre como ela tem capacidade ali de funcionalmente prejudicar o organismo, né, metabolicamente, mas pouco se fala, né, o quanto ela impacta ali, né, na ingestão, né, na decisão alimentar, né? Então isso daqui tem muita implicação até na nutrição comportamental, por exemplo, né? Então é bom estar muito de olho nisso. Histórico de restrição também, né? Então, se já aconteceu no passado, né, já é esperado que os eixos, né, os hormônios ali podem estar desorganizados no ambiente dele e o contexto social, né? Tudo isso aqui junto tem que estar em ordem para a gente conseguir sustentar uma ingestão, né? Sustentar uma motivação, entre aspas, né, que o paciente vai ter. Então, instruções, né, não toca nenhuma dessas, investigação sim, né? Então não adianta instruir, não adianta achar que é falta de método, não adianta achar que é vontade realmente do paciente, porque pode envolver muita coisa, né? A partir do momento que você excluiu todos esses fatores aqui, né, aí você pode falar que é vontade, né? Porque ele realmente não quer. Mas também, né, o querer, né, o querer ali mudar, né, ele pode variar de muitas coisas, né? Então envolve isso daí também. Então, o segundo erro, né, a comunicação que fere. Então, comentários como, você precisa comer, né, o paciente come igual uma capivara, enfim, coisas que aparecem muito na internet aí. O discurso de motivação do wellness também, na indústria hoje, que fala muito sobre treino, fala muito sobre academia, né, e também a chamada de atenção, né, o famoso esporro, né. Não estou falando que você não tem que ser firme em momento nenhum, né, na verdade é compreensão, né, porque é o que eu falo no curso, né? A compreensão ela pode trazer inclusive dados clínicos muito relevantes disso daqui, né? Então, se o paciente ele se sente às vezes ressentido a contar, né, como é o contexto social, como funciona o histórico de restrição dele, né? Você perde muitos dados importantes, né? Então, você não consegue trabalhar com ele. Então, a comunicação ela tem que ser muito bem detalhista e bem pensada, né? Então, uma pessoa fragilizada, por exemplo, isso aqui não vai motivar ela, né? Vai trazer um gatilho ali, né? Então, assim, por mais que você não trabalhe com nutrição comportamental, né, independente da profissão que você for, né, você precisa aprender a ter uma comunicação um pouco mais leve, né, como profissional da saúde, porque isso aqui pode piorar, sim, o quadro dele, né. Se a gente está falando num caso um pouco mais grave como um transtorno, né, você pode incentivar um problema muito maior do que realmente somente uma desorganização, né, por exemplo, alimentar, né, o transtorno vai fazer a pessoa se afundar em até um quadro depressivo, dependendo, né? Então, assim, não custa nada você policiar um pouco a sua comunicação como profissional, né? E não ficar repetindo, né, discursos como esses daqui, né? Então, quanto mais evitar, mais chance você tem aí de fazer um bem para a sociedade como um todo, né? Às vezes nem é você que vai cuidar do paciente, né? Mas você evitando, né, reproduzir comentários desse gênero aqui já vai ajudar bastante. E o equilíbrio, então, né? Primeiro que a comunicação rígida e irritada com o mercado, né, ele é fragilidade, né, e empatia demais não combina com clínica, né, então geralmente as pessoas, né, eles tendem a confundir também que você precisa ser pé no chão, né, o que é muito bom também né, em alguns sentidos. Só que também empatia demais não combina com clínica, né, então é uma coisa que eu defendo, né, eu sempre falo isso no curso lá, que a ciência ela é fria, ela é metódica, né, então a simpatia sem técnica não tem nenhum valor, né, então você precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Então não é você também ficar mole, né, no sentido, entre muitas aspas, né, é você ter ali a capacidade, né, a noção, né, a sensibilidade de comunicação, né, saber os limites ali que você pode intervir ou não, não pode acarretar num problema, né, igual eu falei aqui, né, um gatilho para aquele paciente. Então é isso que eu falo sobre comunicação né, bem estruturada, um profissional que sabe se portar com cuidado, mas também não deixando né, aquilo virar uma bajulação, por exemplo. Né? Então você tem que ter um equilíbrio entre os dois, né? Não adianta você ter nenhum nem outro. Né? Então é igual eu falo, né? Simpatia sem técnica, né? A mesma coisa que nada também. Isso também não vai trazer desfecho positivo. Né? Então o limite né? Então, entre transtorno e alçada, às vezes a ingestão desregulada é sintoma de transtorno. Né? Então foi o que eu falei, por isso tem que ter um cuidado maior. Você reconhece e encaminha, né? Então quem compila, interpreta e define o transtorno é psicólogo ou terapeuta, não é você, né? Então por mais que você saiba identificar também, né, igual eu venho falando aqui, que isso eu ensino no curso, né, como é que você percebe alguns padrões ali, né, que fogem um pouco
da normalidade, é você também entender que essa é a hora de encaminhamento, né? Você tem que reconhecer que as pessoas têm necessidades também psicológicas, né? Então, por exemplo, né, você achar que o paciente ele tem que seguir aquela dieta, não necessariamente. Se você não avaliou o contexto, não avaliou o estado psicológico, nada garante que ele tem que seguir aquela dieta, né? Na verdade, ele tem que ter, às vezes, um tratamento anterior, né? Uma conversa, enfim, para ele se situar, né? Nem todos os pacientes têm capacidade, tanto intelectual quanto física, de realizar uma dieta, né? Então, é isso que eu tento deixar mais claro assim no curso, né? E chamar mais atenção. Por isso que a adesão é precisão clínica, né? Então, por isso que eu venho falando tudo isso daqui. E o questionamento, né, que o mercado geralmente não faz, né? Então, a adesão ela não resolve com mais instrução, nem com mais motivação, certo? Então, se resolve com investigação contínua das variáveis, do contexto e com saber a hora de encaminhar também, né? Então, saber, igual eu falei, limite de atuação, limite de escopo, né? Se você é nutricionista, né, enfim, qualquer profissional e percebe algum sinal ali que foge um pouco do padrão, você não tem que tomar isso para você, né? Na verdade, é ruim para você que você tome, né? Porque você não vai saber conduzir, né? E é normal, é limite diário, limite saudável que toda área tem. Então, a investigação é a protagonista, não a instrução, né? Então, eu sempre falo, né, no Clínica Real, até na minha própria metodologia de atendimento, investigação sempre, antes de qualquer tipo de conduta, seja uma instrução, seja um material, seja um plano alimentar, enfim, qualquer coisa tem que ter muita investigação antes, ok? E isso é só o começo, claro, né? Então, no curso 2, né, no módulo 4, ele é inteiro sobre o que eu venho falando aqui. Então, gestão, adesão, restrição, né, saber o que é limite de restrição também, quando é saudável, quando não é. Comunicação, né, como é que você conversa, né, sem também baixar muito a régua, mas também não ser muito firme, né, mais do que deveria. Então, é como a comunicação funciona também dentro dos transtornos, certo? Então, esse é basicamente o curso, né? As informações vão estar mais na descrição se você tiver interesse. Eu aguardo você no Clínica Real.